Olá, tudo bem com você? Eu sou a Silvia. Eu sou a Elaine. Eu sou o Bruno. E nós estamos na Caminhada Podcast. Tire as suas sandálias e venha conosco para este momento santo da meditação do Evangelho do domingo. E neste domingo estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 35 a 48. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. E apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o espírito para que compreendessem as escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nesse evangelho a gente começa a perceber que os apóstolos ainda não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Eles tinham dúvida ainda em seu coração. Por mais que Jesus tivesse já falado, anunciado, já que mesmo que os profetas e os salmos tivessem, previsto, o que ia acontecer com o Filho de Deus, eles ainda duvidavam, tinham dúvida em seu coração. Mas por que eles tinham essa dúvida em seus corações? Porque eles não tinham o Espírito Santo ainda. Eles, até o momento, sem o Espírito Santo, eles só acreditavam naquilo que eles viam. Eles não acreditavam além daquilo para frente. Então, tudo aquilo que Jesus falava, eles escutavam, mas não viam. Tanto que é interessante que Jesus ele pede um peixe para comer diante deles para mostrar, tá vendo? Um espírito não come, mas eu como. Para tipo assim, entender, ó, sou eu, carne e osso, ressuscitei. Sim, e aí ele mostra, as chagas, onde estava furo na mão, no lado, tudo, para que eles vissem que era realmente Jesus, porque ainda eles não acreditavam. E hoje em dia tem gente que não acredita que Jesus veio e passou por tudo isso aqui na Terra. Mas hoje, a gente não acreditar nisso é pecado, porque o Espírito Santo já veio sobre nós. E o anúncio já foi feito, tanto que ele fala, vai fazer anúncio a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, aquela época, até então, não acreditar, não tinha Espírito Santo, então, paciência. Triste de vocês, porque vocês conviveram comigo 3 anos e ainda duvidaram das minhas palavras. Ainda assim não estão acostumados. Não estão acostumados, mas aí ele dá um crédito, fala, não, se a gente continuar o evangelho, dar continuidade, vai falar, ó, recebeis o Espírito Santo, ele sopra, e daí que acontece todo aquele alvoroço com os apóstolos que ele vai converter as pessoas começam a seguir ele. Por quê? O Espírito Santo estava neles, e tanto que aqui fala que abriu a mente deles para entender tudo aquilo. Então, eles começaram a entender desde da Torá do Pentateuco, a Moisés, os profetas, os salmos, tudo aquilo que Jesus falou durante os 3 anos. Falou, era aquilo. Deu aquele boom neles, mas nasce o Espírito Santo. Eu acho, Bruno, que o grande X da questão, e aí está
escrito, né? É explícito, ele usa isso, né? E abriu-lhe o espírito, né? Então, a abertura de espírito é diferente do catecismo, é diferente do entendimento, é diferente da missa. Você tem que estar disposto, né? A sua intimidade, a gente já falou aqui em outros momentos, a intimidade com o Espírito se dá a partir do seu desejo, né? Jesus, ele é muito educado, ele não invade. Se você não clamar, ele não está ali, ele está ali o tempo todo para te socorrer, para te auxiliar, mas se você não se abre, não dá o primeiro passo. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Sim. E o tempo todo, lá, enquanto ele ainda estava vivo, ele falava: quem tiver ouvidos, ouça, quem tiver ouvidos, ouça. Né? Eu falo entre parábolas para que todos tenham acesso, mas para vocês eu posso abrir de uma outra forma. Então, assim, o tempo todo ele diz, né, que se a gente só se conformar com aquilo que a gente recebe pronto, a gente não vai ter essa intimidade. Não. A intimidade se dá no estar diário, né, no estar íntimo. E tem uma outra questão também, que é o... Bom, fala o que você ia falar, porque eu vou lembrar. Não, deixa eu só pegar um gancho do que você falou antes dele falar. Só um pequeno testemunho, assim, parece uma coisa boba, né? Mas hoje eu estava preparando a aula do Crisma, e sabe quando você, tipo, vem as ideias na cabeça, vai anotando, bababá, bababá, e aí depois eu fui tentando me aprofundar mais, né, na aula, aí sabe quando você lê e aquilo fica tudo muito confuso, você não consegue entender, aí aquela voz, né, do Espírito Santo, assim, viu, você está fazendo por conta própria, porque você ainda nem fez uma oração para me pedir para estar junto com você, para você ter entendimento. Então, assim, parece uma coisa boba, né? Mas, assim, eu não me dei conta que eu não tinha feito oração, não tinha rezado antes de começar a preparar a aula. Daí eu falei, nossa, Senhor, perdão. Daí eu peguei, parei, fiz oração, né? Falei o Espírito Santo sobre mim. E aí você vê que, né? Fluiu. O olho, né, a mente, o nosso entendimento se abre, né? Só para coisas do nosso dia a dia, né? Que a gente pode estar Então, testemunhando. E daí era o que eu ia complementar é isso, né? Existe, eu não sei se eu vou saber falar exatamente como está escrito, mas existe aquilo que aprendemos e a nossa fé é baseada no que vivemos, no que aprendemos e naquilo que nos é mostrado. Não é isso? Não tem algum lugar que está escrito isso? O início é o que é mostrado, né? Porque a gente pega os nossos pais, é como se fosse uma tradição. Eles vieram aprendendo, né, dos seus familiares e é passado para nós. Não. Então, muitas vezes a gente não tem vontade de ir na missa quando criança, mas nossos pais pegavam e levavam, né? Para criar um hábito para você aprender a gostar. Daí depois, na catequese, é passado as primeiras instruções do que é Deus, para que serve. O famoso querigma, né? O amor de Deus. Apresenta um Deus amoroso, um Deus que te ama e um Deus que quer ter uma intimidade com você. A partir daí que você vai decidir se você quer aprofundar nessa intimidade ou você vai que nem o famoso Maria vai com as outras, né? Eu vou porque eu quero ganhar um sacramento para me ficar livre, para me ganhar um diploma. Ou eu vou me aprofundar naquilo e aquilo vai, né, vai preenchendo de uma forma que você fala, meu Deus, que coisa linda. Porque você descobre o amor de Deus dentro de você e você quer retribuir. Né? Sim, mas o que eu estou falando é ainda além. Existe em algum lugar da Bíblia isso escrito, que existe o que nos é ensinado e existe aquilo que o Espírito Santo nos mostra, que é a forma que é o que você falou agora. Né? Então, assim, eu estou fazendo a leitura, os textos que você separou, eles não vão ser diferentes. Mas quando você tem o entendimento... Quando você lê a luz do Espírito Santo, é diferente. Do que eu ler a luz da Elaine, né? A Elaine interpreta de um jeito. Exato. Mas aí o Espírito Santo em mim, ele vai me mostrar aquilo como verdadeiramente ele é. Sobre isso que eu estou falando. Existe, em algum momento da Bíblia, existe essa fala,
né? Que daí a gente precisaria aqui de alguém mais letrado do que nós. Mas existe isso, que a nossa fé, ela tem aquilo que nos foi mostrado e passado pelos pais, pelos catecistas, pelo padre, mas também aquilo que nos é mostrado pelo Espírito Santo. Sim. Que é o que está acontecendo nesse momento. Eles ficaram 3 anos ali, né? Os 12 mais próximos, os 3 mais íntimos, e ainda assim não acreditaram. Quando houve a abertura do Espírito Santo, quando houve ali aquela entrega total, O Pentecostes, né? eles começam aí é antes do Pentecostes ainda, né? Não, já é. Esse já é o Pentecostes? Então, se você continuar, vai falar, daí Jesus fala, ó, recebeis o Espírito Santo. A gente fez essas leituras nos domingos atrás, mas a igreja vai celebrar o Pentecostes depois de 50 dias. Mas Jesus, não nessa leitura, mas numa leitura, acho que 2 domingos atrás, a gente já leu que, ó, recebeis o Espírito Santo, aqueles que batizar, perdoar os pecados são perdoados, aqueles que retiverem, eles serão retidos. Entendi. É que aqui está na visão de Lucas, né? A gente leu a visão De João. de João ou Marcos. Não lembro agora qual evangelista. Mas foi mais ou menos isso. Então, eu acho que receber o Espírito Santo, todos nós recebemos. Mas escutar o Espírito Santo, né, se colocar como instrumento do Espírito Santo, depende de cada um. Da abertura de espírito, aí sim. Né? Da sua abertura para que ele fale, né? De nós mesmos, não depende. Sim. E é muito interessante porque quando você tem esse movimento, né? Quando você se coloca nesse lugar, você tem um entendimento diferente. Está todo mundo entendendo A, mas você entende B. Né? Então, não era para doer, não era para ficar bravo, não era para isso, para aquilo. Não, por quê? Porque Jesus fez diferente. E é aí que é a outra moeda, é aí que é a outra face, é aí que é o rezar pelos inimigos. Porque você vai vendo o mundo de um outro lugar. Você continua comendo, continua bebendo, né? Você continua vivo, você continua ali, mas preenchido de uma forma diferente. Preenchido de um espírito diferente. Sim, você olha tudo pela ótica de Deus e não pela ótica do mundo, né? Aí sim, tudo é diferente. Sim, até porque a gente lê a Bíblia sem o Espírito Santo, a gente, como a Helene disse, né? Tô lendo por conta própria, mas a partir do momento que você pede o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai inspirar em você da mesma forma que inspirou aquele que escreveu os evangelhos, escreveu as cartas, escreveu os profetas, escreveu o que passaram os profetas, os salmos. Então, por isso que a igreja preza muito, né, fala do cuidado ao ler a Sagrada Escritura, sempre lê ao Espírito da igreja, ao Espírito Santo, para quê? Para que a gente não tenha conclusões precipitadas daquilo que possa, ao invés de trazer paz e trazer a verdadeira, né, a verdade para o nosso meio, a gente pode usar isso como uma arma. Sim. Tanto que Hitler usou a Bíblia, ele começou a guerra baseado na leitura da Bíblia. E é o primeiro livro que todo mundo quer quando resolve dominar alguma coisa. Exatamente. Né? É a libertação em si. Quando você entende os textos, né, e o caminho que ele te leva, é um caminho libertador. E se eu quero te dominar de alguma forma, e daí você usou Hitler, né? Eu pensei em outros países que fizeram, né, a abolição do evangelho, mas vamos pegar a mídia, vamos trazer mais próximo da gente, né? Quando eu pego ali o que as mídias sociais, a televisão, o marketing, né? Os artistas, o mundo em si, né? Prega. Se eu colocar ali a prova, a minha mãe diria a prova dos 7, eu nunca entendi o que era a prova dos 7 dos 9, né? Tem como você verificar uma conta real fazendo uma conta matemática. Se você pegar o evangelho, pegar o que é pregado hoje
e fizer essa prova real, o que sobra, né? E esse verdadeiro caminho, essa verdadeira vida, ela está ali, à disposição de todos. Eu não preciso de um ditador, não preciso de um presidente, de uma pessoa que vai fazer um genocídio, como foi o Hitler, para me afastar do verdadeiro caminho, né? É só eu pegar o que o rádio está tocando hoje. E daí o negócio fica muito mais... O buraco é muito mais embaixo. Sim. Né? Porque hoje o real abandono das crianças é a tela. Eu estava pensando nisso. Então você abandona o seu filho em segurança na sala da sua casa, com uma companhia que não fale com estranhos, filho. Tá bom, só que daí você deixa ele assistir um estranho na tela. Que canta, que fala, que dá instruções. Que ensina dancinhas sensuais, músicas pervertidas, né? Que é a realidade de hoje, infelizmente. E daí, se a gente for analisar, dá até medo. Mas eu vou dar aqui um exemplo que aconteceu hoje em casa. Ontem a Helena conheceu a mãe de uma pessoa, e daí ela me perguntou quem era. Eu falei assim, é a mãe da fulana. Daí ela falou assim, nossa, sem querer ofender, ela é velha? Eu falei, Helena, não pode falar isso. Se você está dizendo sem querer ofender, você já está sabendo que vai ofender. É um comentário desnecessário. Você ia gostar se eu falasse que você é feia, sem querer te ofender, mas você tá feia? Não. Você tá gorda? Não. Então, a gente não pode fazer um comentário, né? Mas eu já ouvi esse comentário na televisão. Porque eu fico, né? Eu deixo ela assistir o que ela acha que ela tem que assistir, mas eu estou na sala ao lado passando roupa. Então eu fico o tempo todo escutando o que ela está assistindo, né? Fazendo ali uma filtragem. E o que eu acho que não é bom, não é bom. Só que esta fala estava dentro de um dos programas que eu achei que não era problema. Mas veja, né? E aí, é o repetir. E aí assim, aí falou declaradamente, né? E quantas mensagens são passadas de forma sutil, entendeu? Que nem assim, você vai ver aqueles corpos saradão, aquelas mulheres maravilhosas, linda, perfeita, tudo no lugar. Você acha que as mulheres que têm um corpo materno, né? Que vamos dizer assim, que a barriga cresceu porque teve suas gestações, o corpo engordou porque, né, passou por toda uma mudança hormonal, se sentem com essa enxurrada de informação que você tem que ter o corpo perfeito, você tem que ter o corpo perfeito, né? Aquelas mulheres maravilhosas, com o cabelo lisinho, com os cílios, né, perfeito, toda maquiada, você tem que andar, nossa, perfeita, não é? Não fala declaradamente, mas o tempo todo tá jogando na sua cara que você tem que ter um biotipo que não condiz com o seu, não é? Sim, e isso vai causando, eu digo até enquanto terapeuta, uma dissociação de imagem. Sim. Né? Quantas mulheres não sofrem hoje porque vê isso todo o tempo jogado na sua cara e olha no espelho e fala, nossa, eu tô totalmente longe do que eu vejo o tempo todo jogando na minha cara. Eu tenho uma amiga, uma colega de profissão, né? Enfim, nós fazíamos supervisão juntas. E a especialização dela, ela é psicóloga, e daí ela é psicanalista, né? Além da formação de psicologia, ela tem a formação em psicanálise. E a especialização dela são transtornos alimentares. Ela trabalha dentro da Unicamp, ela está terminando agora a especialização. E o público dela são mulheres com anorexia, com bulimia, né? Então, assim, você se olha, você está magra. Você está falando das mulheres maternas que desejam corpos perfeitos. Sim. Eu vou além. Eu digo das mulheres magras
que se olham no espelho e se enxergam enxergam gordas. Sim. Né? Então... E daí, mulheres, meninas que comem e vomitam, né? E o quanto isso faz mal para a gente. Né? E ali, voltando para o texto, Jesus faz questão de mostrar que ele está vivo, corpo e alma. Sim. Né? E espírito. E eu acho que o que falta realmente nessa tríade do ser humano é corpo, alma e espírito. Porque se você pegar a raiz de alma, é ânima, é emoção. Então, hoje, há 20 anos atrás, quando eu comecei o processo, né, de formação, quem ia para terapeuta era louco. Né? A psicóloga é coisa de gente louca, terapeuta, esse povo aí é pior que o psicólogo. Hoje já é luxo. Quem faz terapia, quem vai para o psicólogo, quem vai para o psiquiatra é uma pessoa da high society. Mas eu não vejo ninguém falando sobre o espírito. Sim. E é o tripé, né? E se você não, e se você vai cuidar, né? Se você olha para o espírito, você é acusado tanto quanto há 20 anos atrás, quem cuidava do emocional era acusado também. Então, eu, enquanto terapeuta, não posso falar para o meu paciente sobre o espírito. Tive a graça, eu falo que Deus cuida de mim nos detalhes. A minha formação é Core Energetics, que é um braço da bioenergética, porque o John Pierratos falou isso para o Alexander Lowen lá na década de 70. E o Lowen falou, não, esse negócio de espírito aí não é ciência. Eu não quero isso dentro da bioenergética. Então, o John falou, então, nesse momento a gente rompe e você segue com a bioenergética e eu vou criar o core, né? Porque é o núcleo é o espírito. E daí eu tenho uma formação onde eu posso, e eu respeito cada um dos meus pacientes, cada um com a sua religião, mas quando eles não têm esse tripé, eu tenho por obrigação ofertar e oferecer a minha. E não é nem a minha religião, é o meu exemplo de vida. Né? Todos nós precisamos dessa tríade. E se a gente não tiver a palavra, se a gente não tiver essa abertura de espírito, a gente não vai conseguir passar para o nível 2. E pegar um pouco do que você falou aí, a inversão, né? Antigamente as pessoas eram muito mais espírito, porque a gente vem de uma tradição das nossas avós, bisavós, de muita fé. Sim. Né? Então, assim, o povo trabalhava muito o espiritual, né? Eram pessoas de fé, de oração, e não se importava com o corpo. O corpo do jeito que era o corpo, para elas estavam felizes, porque não tinha, né? Essa enxurrada. Era normal, todo mundo se olhava e não, é normal. Hoje inverteu. Hoje tem essa, né? Eleva-se demais o corpo e o espírito está lá embaixo. O que eu não acho ninguém se preocupa em nutrir o espírito. Então, e aí você vê, antigamente as mulheres eram felizes, né? Se for olhar por esse lado, né? Por esse lado. Mas hoje o que acontece é talvez uma falsa felicidade, porque se você tem um corpo tudo lindo e maravilhoso, mas o seu espírito não está em harmonia, aí você vê o tanto de depressão, entendeu? De ansiedade, de síndrome do pânico. Eu acho que lógico, tem muito mais coisa envolvida. Sim, entendeu? Eu acho que o natural, né? O que nós devemos ditar e pregar aqui é o equilíbrio. Sim. Né? Porque as nossas avós não olhavam para o corpo, mas tinham colesterol, tinham, né, diabetes, era muito mais sofrido esse corpo também. Não vamos falar só da beleza, né? O cuidado também é importante. Mas não se tinha tanta doença como se tem hoje. Mas essa colesterol diabetes começa no século XIX, agora com a industrialização. Sim. Elas tinham uma alimentação muito mais natural. E o que eles comiam, eles queimavam na roça. Você pega pessoas do interior que
pegava aquele que era cultivado na terra, não tinha esse problema. Sim. O problema começa a surgir com Com a o produto industrialização. industrializado. Exatamente. Então, mas se morria de infarto, tinha AVC, né? O diabetes em si, o tipo 2, né? O tipo 1 sempre existiu. Seu pâncreas para de processar insulina e acabou. Mas quando a gente pensa no corpo em si, né? A minha mãe tinha não sei quantos bicos de papagaio, porque carregava cesta, lata de água, cesta de pão, tudo na cabeça. Pelo excesso de trabalho, né? Então, eu acho que é um equilíbrio. Sim. Quando Jesus vem no dia da abertura de espírito e pede pão, né, ele está dizendo exatamente isso. Não é para deixar de fazer A ou B. Você não tem que escolher. Eu acho que conforme você quer reger a sua vida, sim. Né? As pessoas de oração abandonam literalmente o mundo, cobrem o corpo todo, fica só com o rosto de fora e levam uma vida voltada para o espírito. Sim. Não acho errado, acho que se não fossem eles, o mundo estaria, inclusive, muito pior. Mas nós que estamos aqui, que temos outra vocação, outra doutrina, a gente tem que ter um equilíbrio. Se hoje, comendo comida industrializada, porque eu não planto a cana do açúcar, não moo para tirar nem gosto daquele caldo que sai da cana. A garapa. Aquilo para mim é muito doce, mas enfim, eu não vou adoçar um bolo, eu não vou fazer coisas com garapa. Eu uso o açúcar industrializado, o menos pior possível, mas ainda o industrializado. Se eu não cuidar do corpo, não fizer uma caminhada, não comer frutas, não ficar só na tela, né? Eu vou cuidar de levar esse corpo para um lugar que não é o lugar dele. Sim. Porque eu já não estou mais na roça. Né? O grande problema de tudo isso acontece quando você tira Deus do centro da sua vida. Sim. Exato. Porque... Disse o teólogo da mesa. Não, porque você começa a ver onde que começou errado tudo isso aí. Quando uma serpente fala, se você comer esse fruto, você vai ser como Deus. A partir do momento que eu quero ser como Deus, então não tem espaço para o Deus verdadeiro na minha vida. E eu quero ser o meu Deus. Então, o que vai ser para mim ser como um Deus? Tem uma história de São Cristóvão, que ele falava assim, eu quero servir a pessoa mais poderosa deste mundo. Então, ele sempre buscava pessoas poderosas. Quem é você? Eu sou forte, tá. Então, eu vou ajudar você. Daí, mas vou por aqui. Ele falou, não é por aqui, porque aqui tem um cara mais forte que eu. Então, eu falei, então você não é mais forte que aquele cara, eu vou com aquele cara. E chegou um dia que ele precisava atravessar um rio, ele ajudava a atravessar o rio, as pessoas nas costas do rio, e encontrou o próprio diabo, falou assim, você é o mais poderoso? Eu sou o mais poderoso desse mundo. Então tá bom, então eu vou te servir então. E aí começou a carregar o diabo e começou a ir, o diabo falou, não, por esse lado não. Ali tem um homem que morreu na cruz, ele é mais poderoso que todos, e eu não posso com ele. Eu falei, então calma, então cai fora. E quando ele foi, ele pegou uma criança com uma bola e começou a atravessar o rio, e ele começou a afundar com muito custo. Passou assim, coisa e falou assim, eu já carreguei pessoas muito pesadas na minha vida, mas você é estranho porque você é uma criança e essa bola nunca senti tanto peso. Você acabou de carregar o rei do universo e você carregou o mundo nas suas costas. Daí falou, você serviu o rei do universo. E é isso que a gente tem que fazer, servir o rei do universo. A partir do momento que a gente sabe a quem nós estamos servindo e quem nós somos diante dele, pode passar qualquer coisa na TV, você não vai dar bola. Tem que fazer dieta tal, tem que fazer, para de comer isso, tem que comer aquilo. Não tem que comer. Eu sei qual é o meu propósito na vida e eu sei o que Deus quer de mim. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Vocês? Com certeza. Porque é o templo do Espírito Santo. Sim. Eu tenho que cuidar. Mas eu sei aonde que eu preciso cuidar, aonde que eu tenho que deixar de fazer e fazer para quê? Mas primeiramente alimentar o espírito. Eu saber a quem comanda a minha vida, a quem eu sirvo verdadeiramente. Daí a partir disso eu sei quem eu sou, quem eu estou aqui na Terra, por que eu estou aqui, o meu propósito e eu vou viver em paz. Porque daí que você daí é aquele negócio, né? A opinião dos outros é só a opinião dos outros na sua vida. Sim. O que importa é o que Deus pensa de você, não o que os outros acham. Você tá gorda? Tá.
mas estou feliz, estou em paz com Deus, o meu Deus que habita em mim, estou tranquilo. Então, eu vivo em paz. Então, se as pessoas começarem a pensar que a quem realmente eu sirvo, a quem estou servindo, é o Deus que me criou, aquele Deus que está em Jeremias, que antes que tu fosse gerado, eu já te conhecia, já te ouvia falar, eu te gerei e te sonhei com você, aí você começa a falar, meu Deus, qualquer outra coisa, qualquer conversinha fiada aí, é só conversa fiada e para mim não importa. É isso que, né, é o resuminho do Evangelho, porque se você saber quem está no centro da sua vida e quem dá a direção para onde você precisa ir, Ele vai estar sempre com você. Né? Ele vai caminhar todo o percurso com você. Ele vai estar lá jantando com você. Quando você contar para as outras pessoas que ele estava lá, as pessoas não vão acreditar. Ele vai aparecer, vai fazer milagres na vida das outras pessoas. Talvez elas também não acreditem. Daí vai mais um detalhe. Esse aqui não vai ser mais um livro. Vai ser uma pessoa. Como realmente é. Uma pessoa. Daí você fala assim, eu quero conversar, quero dialogar, quero entrar na intimidade. Daí você vai pegar a Bíblia e falar, meu Deus, quanto tempo eu perdi por não conversar contigo. Sim. Aí faz tudo sentido. Daí a lei, você não segue mais os 10 mandamentos por lei, mas você segue por amor, que são instruções de amor para você viver bem, para você ter um relacionamento, né, para você ter um relacionamento santo, feliz e pleno. Vou deixar, você me fez lembrar de um filme agora. Não é um filme católico, acredito eu, mas eu vou deixar aqui para as pessoas entenderem o peso disso, né? A gente falou muito sobre o Hitler, o quanto a abertura de espírito faz com que você entenda a Bíblia. E esse filme mudou a minha vida, né? Por algumas questões que eu não vou dar spoiler. Mas, assim, assistam Eli. O livro de Eli. O livro de Eli. É legal. O livro de Eli. Muito bom. Vocês vão entender que a Bíblia é uma livro preciosidade poderoso e que ela se torna literalmente uma pessoa quando você incorpora isso. Né? Por que eu não vou fazer A ou B? Porque eu não quero, porque minha mãe não deixa? Não, porque não é para mim. Né? Eu ofende o meu Deus. O meu Deus, que eu amo tanto. Eu não quero magoar ele. Você pegou o exemplo dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é seu filho honrar na frente dos pais da mãe. É quando eles estão longe e aparecer a oportunidade de desonrar, fala, não, eu não vou desobedecer meus pais, mesmo eles não estando aqui, porque eu amo eles. É a mesma coisa com Deus. Sim. Não faço porque eu vou ser punido. Exatamente, eu faço porque eu amo eles e não quero magoar o coração deles. Eu acredito no que eles me ensinaram. Entendeu? Aí você entendeu honrar pai e mãe. Sim. É isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês, né? Nos vemos na próxima semana. Deixem aqui os comentários se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão. Mande esse vídeo para alguém que precisa dessa abertura de espírito. A interação com vocês é muito importante para nós. Um santo final de semana para vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.